Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui a mais um AlgarCast. Seja onde vocês estiverem nos escutando via áudio ou nos vendo também através de vídeo, hoje a gente vai bater um papo aqui muito legal. A gente vai falar sobre liderança e a gente vai tentar fazer uma correlação sobre a liderança na vida empresarial e na liderança nos esportes. Eu já chamo a atenção aqui que nenhum de nós dois somos entrevistadores e muito menos artistas de televisão, mas vamos fazer aqui um bate-papo bastante descontraído e a gente vai procurar passar algumas mensagens da nossa vida, do nosso aprendizado. Eu sou Luiz Alexandre Garcia, tenho 58 anos de idade, fui CEO do Grupo Algar durante 12 anos e hoje sou presidente do Conselho de Administração da Algar S.A. e da Algar Telecom. Então, vou procurar explorar com vocês aqui, contar um pouco da minha experiência sobre liderança nesse período meu de trabalho. E temos o prazer de estar conosco aqui o Alexandre Vieira. Muito bom estar com você aqui, viu, Alexandre? Eu que agradeço o convite. Estou extremamente feliz e lisonjeado de estar aqui dividindo um pouquinho da minha experiência. E eu espero que de alguma forma a gente consiga impactar bastante os nossos ouvintes. Legal, Alexandre. Bom, gente, o Alexandre, ele é técnico da seleção paralímpica do Praia Clube, a seleção de natação brasileira. Você podia contar um pouquinho, Alexandre, primeiro de você e explicar um pouquinho como que é a constituição da nossa seleção paralímpica de natação, a seleção, por sinal, vitoriosa, com muitas medalhas nas últimas Olimpíadas de Tóquio, né? Sim, eu sou o Alexandre Vieira, eu sou formado em Educação Física, sou mestre em Ciências da Saúde, hoje eu tenho 35 anos e eu já estou à frente da equipe do Praia há 12 anos. Na verdade, eu fui um dos percussores do projeto, né? E hoje ele é um grande projeto de sucesso. E também sou o treinador da seleção brasileira. Eu já tive várias experiências, desde 2011 à frente da seleção. E em números de medalhas, eu já tenho no currículo 6 medalhas em campeonatos paralímpicos, né, em Jogos Paralímpicos. Eu fui tanto em Tóquio quanto no Rio 2016. Nós temos 39 medalhas em Jogos Pan-Americanos e 28 medalhas em campeonatos mundiais. Então é uma vasta quantidade de títulos, mas eu acho que a minha grande conquista é a forma que eu lido com os meus atletas. Acho que isso que é um grande diferencial. E eu acredito que seja o que garanta que a gente seja, por 8 anos consecutivos, a melhor equipe do Brasil. Então, apesar de eu ser um menino muito jovem, eu já venho aí há um bom tempo de experiência na seleção e eu quero, de forma assim, bem dinâmica, igual você falou, tentar passar um pouquinho dessa liderança aí com os nossos ouvintes. Eu pensando assim, a natação ele é um esporte individual, mas ao mesmo tempo ele é um esporte de equipe, porque a gente sabe muito bem que um atleta ele motiva o outro. E fazendo uma correlação com a empresa, por exemplo, a gente sempre faz o nosso planejamento. A gente estabelece as nossas metas, os nossos objetivos, e a partir do estabelecimento das metas e dos nossos objetivos, a gente primeiro começa a colocar as pessoas certas no lugar certo. E temos um trabalho muito importante de comunicação também, porque a comunicação ela é essencial para que a gente traga algo que a gente chama de engajamento. A gente tem que ter toda a equipe, todo o time engajado, visando atingir um objetivo em comum. Porque a gente sabe que ninguém faz nada sozinho e que a equipe ela é muito mais eficiente do que um indivíduo. Como que funciona esse planejamento, essa comunicação? Como que se dá toda essa comunicação com um time de atletas visando atingir um objetivo em comum, que ele, no caso da natação, ele é individual, mas ao mesmo tempo ele está coroando ali um esforço de toda a equipe, né? Sim, Luiz, eu acho que eu uso uma frase no meu Instagram que é bem o que você falou, assim. Eu uso assim que a natação é o esporte individual mais coletivo do mundo. Porque o que a gente consegue lá desenvolver no nosso planejamento? A gente
Tem as especificidades, né? Porque acho que cada deficiente é único. Por exemplo, se eu colocar aqui na sala 2 deficientes que são cadeirantes, que às vezes foram lesados no mesmo acidente de carro, por exemplo. E no mesmo nível, né? No mesmo nível ali de lesão, eu posso te garantir com toda certeza que eles serão extremamente diferentes, porque eles são únicos. Então, a gente sempre planeja pensando nessa especificidade individual. Mas o nosso objetivo maior sempre é o coletivo. E acho que você tocou num ponto muito bacana, que é a questão da motivação. Por mais que seja um esporte individual e a natação te garante que você você nade dentro de uma raia, então é você com você mesmo. E diferente de outras modalidades paralímpicas, a gente não utiliza nenhum auxílio, né? Por exemplo, a corrida, às vezes o cara não tem uma perna, ele põe uma prótese. A natação, ele nada sem a prótese. Então, ele tá sozinho, mas eu acho que a gente ganha a medalha, ganha a equipe no treino. E a motivação de você ter uma pessoa do seu lado, te puxando, te motivando, te colocando à frente, te tirando da zona de conforto, isso é muito bacana. Falando do treinamento, tem uma frase bacana, sabe, gente? Quem falava essa frase era o Schumacher. Eu não sei quantos de vocês sabem, o Schumacher, o grande campeão de Fórmula 1, ganhou, acho que, 8 títulos na Fórmula 1, e ele era o piloto que mais treinava na Fórmula 1 naquela época. Não existia simuladores ainda, então enquanto os pilotos davam 15 mil voltas por ano, ele dava 20, 25 mil voltas, e ele falava assim, quanto mais eu treino, mais a minha sorte aumenta. Eu acho que o que você falou aí tem todo sentido, assim, né? A gente que vive em cima de metas e objetivos, a gente se preocupa muito com o resultado final. Mas eu acho que a grande preocupação nossa tem que ser o processo, né? É o dever de casa, né? Então, por exemplo, a gente chega nos nossos principais campeonatos, eu vou extremamente tranquilo, porque eu sei que o planejamento foi bem executado e foi bem feito e vai garantir que a gente tenha resultado. Dificilmente eu hoje tenho um resultado surpreendente. Eu sei o que eu vou ter de resultado, porque eu sei da entrega dos meus atletas, eu tenho como monitorar isso. Então, hoje eu tenho uma equipe de muitos profissionais que trabalham comigo e a gente tenta fechar todas as arestas possíveis, tanto na parte nutricional, principalmente na parte psicológica, que a gente tem um psicólogo também que acompanha o grupo, na parte de fisioterapia. Então, eu sei o que eu estou fazendo, mas tudo é resultado de um bom planejamento. Então, para se ter um resultado favorável, a gente precisa treinar muito melhor, cada vez mais, e eu sei que treinando bem, a gente vai ter o resultado esperado. Agora, dentro do resultado esperado, Alexandre, a gente vive hoje um mundo de muita imprevisibilidade, né? Então, dentro do processo, a gente tem a identificação do objetivo, a gente tem um planejamento, a gente tem o treinamento, mas a gente tem os imprevistos. Me fala de um fato que quando a seleção paralímpica chegou aqui no Praia Clube, que foi apresentar as medalhas, eu escutei não sei se é verdade ou se foi invenção, que o nosso principal atleta, quando chegou no Japão, teve uma suspeita de dengue e teve que ficar em quarentena no quarto alguns dias, não sei se foi 14 dias ou uma semana, e isso abalou toda a equipe. Como que funciona lidar com esses imprevistos? Foi tudo treinado, tudo planejado. Como que se lida com esses imprevistos num cenário totalmente controlado, planejado, para um cenário totalmente incerto e ali a execução aconteceu algo totalmente inesperado? Como que é o seu papel como líder para lidar com os demais atletas ou o restante do time que ficou um tanto quanto sentido, falando, puxa vida, o meu líder está com um problema, isso me enfraquece. Como que se supera isto? Na verdade, assim, acho que é a segunda vez que eu falo isso, e a primeira vez, inclusive, foi para Algar, um vídeo que vocês fizeram, que ficou, assim, sensacional dos nossos resultados em Tóquio. E é a segunda vez que eu falo sobre isso, e na verdade não foi dengue. Quando a gente chegou em Tóquio, a gente ia direto para Hamamatsu fazer uma aclimatação de 15 dias, depois retornaria para Tóquio. E quando a gente chegou, automaticamente você já saía do avião e já ia para uma sala fazer teste Covid.
e o nosso médico testou positivo. É isso mesmo, Covid, Tá. Nosso médico testou positivo. E a gente estava num grupo, acho que de 300 pessoas, e ainda bem que foi só ele, mas num raio ali de 10 metros no voo, todo mundo que estava sentado em volta dele teve que ficar 10 dias dentro do quarto, trancado. Os demais foram só 3 dias, né? Então eu fui um do grupo que ficou nos 3 dias. O nosso principal atleta em Tóquio era o Gabriel, né? O Gabriel Bandeira, ele ganhou 4 medalhas. E ele ficou 10 dias trancado no quarto sem treinar. E eu acho que quando você fala assim na questão da execução do planejamento, eu acho que o nosso planejamento foi tão bem feito, foi tão bem executado, que aqueles 10 dias não interferiu no resultado dele. Tanto que ele ganhou 4 medalhas, bateu o recorde paralímpico, então ele teve um resultado absurdo. E o nosso papel naquele momento foi mesmo de tranquilizar ele e de reforçar que aquilo que a gente tinha feito no planejamento daria o resultado que era o esperado. Então o Gabriel não perdeu nenhuma medalha que ele tinha chance de perder, ele ganhou exatamente aquilo que ele teria chance de ganhar. E eu acho que tudo é fruto do processo que a gente teve antes, mas principalmente o processo que a gente viveu lá, né? Que foi de dar crédito para ele, dar motivação para ele. A gente teve um psicólogo que auxiliou bastante a gente nesse processo. E eu lembro que uma coisa que me marcou muito, assim, acho que foi a minha medalha de ouro lá em Tóquio, foi a cartinha que o Gabriel escreveu. O Gabriel, que é o atleta que a gente está falando. Eu vi essa cartinha, muito legal. Ele ele tem deficiência intelectual. E ele utilizou de uma estratégia televisionada, né? Ele viu os Simpsons, e os Simpsons, no início, o Bart Simpson escreve uma frase no quadro várias vezes, né? Sempre começa o episódio dessa forma. E ele escreveu na carta, eu vou nadar bem, mais de 400 vezes. Quando ele me entregou aquilo ali, eu falei, esse menino vai ser campeão paralímpico, tenho certeza. Porque a gente conseguiu dar o aparato que ele precisava emocional e a gente tinha preparado ele fisicamente. Então, acho que não tinha como dar errado. E, assim, foi muito marcante, né? O vídeo até que a Algar fez da gente, parece eu, assim, pulando e gritando. Tanto que no primeiro dia, foram 10 dias de competição, no primeiro dia eu perdi a voz. Porque a minha emoção foi muito grande, né? Eu tentei tirar a minha emoção no grito, assim. Porque por mais que eu sabia que estava tudo certo, eu ainda tinha um certo receio, né? É legal isso que você falou, né, Alexandre? Porque quando a gente faz esse paralelo, veja bem, vocês treinaram, vocês sabiam a previsibilidade dos resultados, obviamente ali você faz você cronometra os tempos de cada atleta, compara com os adversários. A vida empresarial é mais ou menos isso. A gente está sempre comparando o que nós estamos fazendo com os concorrentes. Isso. E você já tem ali uma previsibilidade do que você vai conquistar. Mas aí entrou o papel do líder, né? Porque você também ficou afetado, obviamente, psicologicamente, com o nosso principal atleta, que com suspeita de Covid teve que ficar no quarto. E como que veio esse insight, assim, da onde que você tirou a sua força como líder de falar assim, puxa vida, deu PT aqui e tal, mas eu não posso passar isso para os demais atletas, eu tenho que ir lá, primeiro ter uma comunicação transparente e motivá-los. Então, isso é um papel muito importante do líder, de entender as circunstâncias e rapidamente comunicar e motivar os demais membros da equipe. Mas a sua motivação pessoal, como que você superou o seu medo, vamos dizer assim? Olha, isso também eu nunca falei. Acho que se meus atletas escutarem, eles vão descobrir hoje. Mas antes de falar com o Gabriel, eu conversei com o psicólogo também, né? Então, assim, eu acho de extrema importância eu também ter um acompanhamento com o psicólogo, o líder ter isso. Porque a gente também sofre com as circunstâncias externas, isso é óbvio. Claro que com o tempo a gente vai criando uma capa, você vai colocando um pouco da sua emoção mais na gaveta, mas é inevitável, porque ali era o momento mais esperado da nossa carreira até então. E a gente tinha chances reais de ser campeão, ganhar uma medalha de ouro. Então eu me preparei antes de falar com ele. E o meu psicólogo falou, olha, você precisa entender que o seu papel é primordial no resultado. Então, se você chegar lá, cabeça baixa, ombro caído, desmotivado, com toda certeza ele vai ficar nessa situação.
Então chega para cima, chega empolgado, se automotive para motivar alguém. Então acho que eu tirei muita força do processo mesmo, né? Porque a gente viveu um processo muito bacana. Você tá classificado para os jogos é muito massa. Mas olha que bacana que você disse, Alexandre. Primeiro, a gente tem que estar motivado, porque quem não está motivado não consegue motivar a equipe ou motivar terceiros. E o outro ponto é que a liderança também tem os seus receios, os seus medos e as suas dúvidas. Sim. E a liderança, quanto mais no topo a gente está, mais solitário nós ficamos. Exatamente. Então, um técnico que buscou ajuda com um psicólogo para saber como se superar, como se comportar para orientar o seu time de atletas, eu vejo que a correlação que a gente faz, por exemplo, a gente disse que um CEO, que é o presidente de empresa, ele é muito solitário. Ele é muito solitário porque ele não tem para muitas pessoas perguntar o que é que eu vou fazer. Mas eles precisam, todos os líderes precisam encontrar os seus psicólogos, entre aspas, ou os seus coachings, ou pessoas de referências que possam trocar ideias para se fortalecer e para enfrentar situações adversas. Mas que bacana, olha que legal. Olha, eu tenho, Alexandre, sempre tive isso, na verdade, há muito tempo, assim, acho que minha primeira psicóloga me ensinou isso. Eu tenho uma imagem de sucesso na minha cabeça, né? É a imagem da Letícia, foi minha primeira atleta de renome, assim, que foi campeã mundial. E a história que eu vivi com ela me ensinou muita coisa, porque a gente passou muito perrengue. A gente treinava numa piscina da prefeitura que não tinha uma condição adequada, o banheiro não era adaptado, a água do bebedouro não era gelada, então a gente tinha que fazer tudo um possível para ela conseguir treinar. Até o momento que a gente conseguiu treinar no Praia e foi onde tudo mudou, porque o resultado dela veio da estrutura que o clube emprestou para a gente naquele momento. E aquela imagem de sucesso, ela me vem muito na cabeça quando eu tô com alguma dúvida ou medo. Porque eu lembro aquilo ali me fortalece. Eu falo, mano, eu passei por tanta dificuldade e eu consegui ajudar, auxiliar essa menina a ser campeã mundial, a ser a número 1 do mundo. Então não tem nada que eu não consiga. Então eu tento me fortalecer dessas experiências anteriores e a imagem de sucesso dela, ela grudada num bloco e fazendo assim. E eu tenho isso estancado num quadro lá no meu escritório da minha casa. Então sempre eu monto o treino lá, eu faço o planejamento lá e quando eu tô com alguma dúvida eu olho para aquela imagem e falo, mano, isso aqui vai dar certo. Isso aqui vai dar certo. O que você está dizendo é um dos aprendizados é a motivação e a superação e, sobretudo, a superação de resultados adversos. Eu sou atleta não profissional, mas já pratiquei muito esporte, tênis, corrida de kart, de automóvel, esqui, mas nas competições eu digo para todos que é o seguinte, a forma menos dolorida da gente aprender a perder e a forma mais natural da gente aprender a ganhar é no esporte. Porque o esporte, a gente sempre sabe que um dia a gente vai perder e a gente tem que levantar a cabeça e não desistir. E quando a gente ganha, a gente também tem que ser modesto, tem que celebrar, mas tem que ser modesto, porque a gente sabe que um dia alguém irá nos superar, mesmo que seja momentaneamente. Como que você lida com seus atletas, assim, usando uma palavra bem popular, né? Para ele ou ela não acharem assim que é a bonitona da balachita, a melhor de todas, e aí, ou de todos, e possa começar a ficar um pouquinho mais relaxado nos treinamentos, ou aquele ou aquela que por acaso perdem e se desmotivam, falam, eu vou desistir, entendeu? Então são dois parâmetros, conter um pouco aquele que é bom demais e motivar aqueles que estão precisando se superarem um pouco. Como você lida com esse psicológico dos atletas? Nem sempre a medalha de ouro é o nosso objetivo. Então isso para mim é muito claro. Por exemplo, hoje a gente lida com os principais atletas do Brasil. Praia hoje tem uma equipe muito forte. Então, Gabriel Bandeira, Samuel Oliveira, Wendel Bellarmino, são atletas que têm projeção para chegar em Paris e ganhar 3, 4, 5 medalhas. Hoje eu sei o que é um número ali para eu ganhar essa medalha. É um tempo.
Então, o que eu faço? Eu sempre coloco um tempo melhor do que a medalha. E eu trabalho em cima disso. Então, às vezes, esse atleta que tem chance de ser o campeão, por mais que ele alcance, a gente comemora, é bom, mas eu falo, mas a gente ainda está distante de onde a gente pode chegar. A gente tem que ver onde a gente pode mexer no planejamento. Você sempre está aumentando a barra, elevando a barra para se superar cada vez mais. O sarrafo sempre vai subindo. O sarrafo cada vez mais alto. E aquele que não atingiu aquele objetivo, que era o esperado, a gente, dentro do planejamento, tem o controle para saber onde a gente errou. Então, é aquilo que eu te falei no início. Eu sei o que vai acontecer na competição porque eu sei o processo que a gente vivenciou. E eu tenho pessoas que anotam tudo. Eu tenho pessoa na minha equipe que anota todos os resultados de treino dos meus meninos. Então, eu sei quem vai conseguir ou não alcançar aquela meta. Fatos e dados. Então, você tem muita informação, você trabalha com informações. Isso, eu trabalho com números, né? Eu preciso palpar ali e ver o que eu preciso fazer. E quando aquele resultado não é atingido, né? Vendo outro viés da pessoa que não alcançou o que era o esperado, eu já tenho ali na marcação, na minha cabeça, onde que é o ponto que a gente precisa evoluir. Então, assim, eu quero que os meninos nunca se acomodem. Mesmo aquele que ganha, quanto aquele que não alcança o resultado que era o alvo. E eu acho que isso também é uma das grandes motivações. Você ter onde chegar, você ter um lugar para você ir. Né? E até teve uma situação bem marcante. Assim, eu tive um atleta que foi campeão paralímpico, campeão mundial, e meio que depois ele desistiu. E ele chegou para mim e falou assim, Alexandre, eu não tenho mais o que conquistar. Eu já fui campeão paralímpico, eu já fui campeão mundial. Eu virei e falei assim, mas isso era o seu objetivo de vida? Porque você pode morrer e aí, acabou. Tudo bem. Falei, cara, você tem potencial para impactar vidas, impactar pessoas. O que você faz é muito além da medalha. O problema é que você está olhando muito pequeno para o seu mundo. Você tem que ampliar seu horizonte. Pois é, olha que bacana o que você está dizendo, que você está trabalhando por um propósito, né? Isso. O propósito não é a medalha. Exatamente. O propósito é a medalha também, mas veja a transformação, a influência de transformação e de motivação de pessoas que você pode fazer na sua vida toda. Isso, quando a gente faz uma correlação com o mundo empresarial, que a gente fala que a empresa ela tem uma influência em todos os seus stakeholders. Stakeholders é a comunidade onde você está, são os acionistas, são os clientes, são os funcionários, são os investidores. Então, também, Alexandre, o propósito de uma empresa vai muito além do resultado financeiro ou de vender um produto ou um serviço XYZ. Qual o impacto que a gente está trazendo para toda a sociedade onde que a gente está inserido. E esse papo que você teve com esse atleta, tô curioso. E aí, como que foi a interpretação dele? E aí, com certeza, ele fez uma virada de chave. Olha, ele entendeu bacana. que a medalha não é o ponto final. Ele faz parte do processo. Tem muita gente que às vezes me pergunta, quando eu vou dar palestra em empresa, né? O que você faz? O que você é? Você é o quê? Treinador? Você é técnico? Eu falo, não, sou transformador de vidas. Que legal. Eu transformo vidas mesmo. E assim como o esporte teve um impacto muito positivo na sua vida, eu acho que para a vida de pessoas com deficiências é ainda maior. Porque é a oportunidade que essas pessoas têm de serem vistas dentro das suas potencialidades. Porque quando fala em pessoa com deficiência, a primeira coisa que você procura é a deficiência. É muito difícil alguém olhar o potencial que eles têm. E o esporte, para ter o resultado, você tem que trabalhar o potencial. Então, o impacto que tem na vida deles é muito maior. Então, eles se sentem com autoestima muito elevada depois do esporte, eles se sentem pertencentes de algo, eles conseguem se ver como vitoriosos. Se você pegar uma pessoa com deficiência que está em casa, que não pratica esporte, a diferença da qualidade de vida é absurda. Não, isso que você está falando é muito bacana, que a autoestima, ela gera autoconfiança e ela gera novas perspectivas. Como nós moramos aqui em Uberlândia, eu vejo muito time no praia, mas vejo muito no aeroporto também. Sim. E é tão bacana, gente, porque eles viajam todos juntos e cada um tem um tipo de deficiência diferente. E é muito legal, porque um ajuda o outro da forma que é possível e eles não se sentem assim, visivelmente, eles não se sentem
nem um pouco diferente, né? Não. Nem um pouco diferente. Eles estão lá, um ajuda o outro da forma que pode, e a gente percebe claramente que a deficiência não é o problema da vida deles, apesar de existir um problema sério. Isso é muito bacana, né? Desenvolver um objetivo pessoal que te faça superar uma deficiência física que é clara. E o que acontece na vida da gente, principalmente de todos nós, mas dos líderes, às vezes a gente ressalta muito mais o problema do que a oportunidade. Isso quer dizer o seguinte: então vamos procurar olhar sempre o copo mais cheio do que o copo metade com água. A gente sempre olha, ele tá metade vazio ou metade cheio? Vamos olhar que ele está com a metade cheia. Isso. E que eu posso completar o restante, né? Eu acho assim, a pessoa com deficiência, historicamente, ela é uma pessoa egocêntrica, né? Isso aí não é eu que estou dizendo, você tem vários estudos que falam isso. E por que isso? Pelo processo de criação mesmo. Às vezes a mãe coloca o menino muito embaixo do braço, né? E acha que o problema do filho é o maior problema do mundo. E o esporte faz ampliar um pouco a cabeça dessas pessoas para trabalhar a coletividade. Então, isso que você vê aí nos voos é o mais comum, né? Sempre um auxiliando o outro. E dentro do treinamento também. A gente sempre tenta falar muito isso para os meninos, né? Porque, assim, ganhar medalha é muito fácil hoje. Hoje eu te garanto, assim, que dentro do que é os nossos objetivos, é o mais fácil. Fazer equipe é o nosso objetivo, é o que é o mais difícil. Então, trabalhar esse coletivo com pessoa com deficiência é um desafio muito grande, entendeu? Então, acho que a gente vem conseguindo trabalhar isso de uma forma muito positiva e tendo resultados positivos por conta disso. Dele olhar o outro, dele acreditar que a deficiência dele não é a mais difícil, que também que também ele tem a deficiência, tem algumas dificuldades, mas olhar pelo outro viés, da potencialidade, o que ele conseguiu conquistar, onde ele chegou, onde ele quer chegar. Então, a gente consegue trabalhar muito isso. E aí também eu acho que eu posso te dizer assim abertamente que eu sou uma pessoa escolhida por Deus para fazer isso. Porque o ganho que eu tenho com isso é absurdo. Eu acho que eu mudei muito a minha cabeça e minha forma de ver a vida depois que eu comecei a trabalhar com a pessoa com deficiência. Porque o ensinamento é muito grande, né? Você vivenciar a superação todo dia e de uma forma muito, muito normal, vamos dizer assim. Porque quando você bota um vídeo na internet, igual às vezes eu coloco um vídeo de um atleta meu, até coloquei recente do Samuel que não tem os braços, arrumando a mala. Nossa, o que veio de comentário, caramba, exemplo de superação e tudo. Então, assim, isso é estancado na mídia, mas você vê diariamente eles fazerem coisas muito mais extraordinárias que simplesmente o fato de arrumar uma mala com os pés, entendeu? E é o quê? É o lidar com outras pessoas. Alexandre, você falou uma coisa muito bacana, que é muito mais fácil formar o atleta do que formar uma equipe. E realmente, e vamos falar um pouco assim, nesse trabalho de formação de equipe, você como técnico, que é o líder da equipe, como que você muda as suas atitudes? Tem hora que você tem que ser mais autoritário, tem hora que você tem que ser mais psicólogo, mais motivador, mais brincalhão, mais duro. Como que você vai mudando esses chapéus? Porque a sua função é essa, de liderar uma equipe. Então, o líder ele não pode ser, a gente fala, duro demais, nem bonzinho demais. E como que aí, como é que tem aquele ditado lá, ser duro, mas não perder a doçura, a delicadeza. Isso. Como que você muda essas suas atitudes de acordo com os momentos? Olha, eu acho que isso é o grande desafio do líder, de você entender o momento que você está passando, porque o tempo inteiro muda. Né? Acho que cada semana é um jeito diferente. Por exemplo, se uma semana eu relaxo um pouquinho, a outra semana os meninos vêm com uma energia absurda e aí eu tenho que diminuir um pouquinho a energia deles. Então, é mesmo lidar com o momento. Eu acho que a gente consegue identificar, porque a gente conhece eles, os momentos para você ser um pouco mais paizão, os momentos para você ser um pouquinho mais duro e o momento que você precisa sentar todo mundo e conversar, falar, muda a estratégia, não tá legal.
Então eu faço muito isso com os meninos. Acho que o diálogo é muito importante. E a gente tem a oportunidade de dialogar todas as quintas-feiras. Então, toda quinta-feira a gente tem a nossa sessão de grupo ali com o psicólogo, e é o momento que a gente colocar tudo isso em xeque, da gente conversar sobre o processo. E eu acho que esse é um diferencial muito grande, assim, eu tentar trazer mais os meninos para próximo de mim, tentar entender as dificuldades, os problemas, para eu conseguir ter uma liderança eficiente. Então, hoje eu acho que eu faço dessa forma. Eu até tomo muito cuidado para eu não colocar os meninos muito debaixo da minha asa e viver o problema deles, porque não é, eu não resolvo o problema de ninguém. Então é ser duro sem perder a ternura. Exatamente. Ser paizão, mas também não ser protetor demasiadamente, e aí você vai analisando de acordo com a situação qual que é a sua forma de agir como líder. Eu acho que os meninos, eles me conhecem tanto que eles sabem quando eu estou estressado pelo meu andar. Se eu ando com a pisada mais forte, eles sabem que eu estou estressado, então eles também recuam um pouco. Na hora de me abordar, na hora de conversar, na hora das brincadeiras no treino. Então a gente vai se conhecendo também, né? E eu faço uma coisa muito, muito clara, assim, que eu tento ser o Alexandre no treino e eu tento ser o Alexandre fora do ambiente de trabalho. É completamente diferente. Então, no ambiente do treino, às vezes os meninos confundem um pouco, né, a questão da intimidade. E eu jogo um pouco para lá e falo, aqui a gente precisa trabalhar o potencial de vocês e a gente vai ter um momento da gente dialogar sobre os problemas, mas de uma forma diferente. E pegando esse gancho, a gente sempre fala que em ambientes empresariais a gente tem um hardware e a gente tem um software. O software, basicamente, eles são as emoções, eles são as pessoas, são as questões situacionais, que elas variam de uma forma bastante dinâmica. E a gente sempre tem que estar atento em relação a isso. Então, nós falamos aí de um atleta que estava em Tóquio, não pôde treinar, a gente no ambiente empresarial, a taxa de juros, é uma questão política, é um imprevisto operacional, que a gente tem que lidar com isso. E aí, o planejamento, ele vai até o limite aonde que tudo muda, né? E eu já vi uma reportagem de um general dizendo o seguinte, que o planejamento de uma guerra, ele termina após o primeiro tiro. Porque após o primeiro tiro, a equipe tem que estar muito bem treinada e muito bem conhecedora daquilo que precisa fazer, porque a desorientação emocional ela é tão grande que se você não sabe o que fazer, você, às vezes, eu imagino que um atleta, antes de pular na água, ele não pode voltar lá e perguntar para o técnico se a virada vai ser assim ou assado, ou como é que ele faz, se vai nadar mais forte no começo ou no final, até mesmo porque as regras não permitem. Mas e o hardware? O hardware tem impacto? O hardware, no seu caso, é a estrutura do Praia Clube, são as piscinas, o equipamento, o nutricionista, o psicólogo. Como que o hardware tem influenciado o desempenho da equipe paralímpica de natação do Brasil? O hardware realmente ele influencia também? Ou se você nadar aí numa represa ou num rio, dá para ir num campeonato aí e se dar bem também? Olha, impossível se a gente não tiver estrutura. Para o nível de natação que a gente quer e o nível de resultado que a gente almeja, você ter uma estrutura adequada faz toda a diferença. Pra você ter noção, às vezes não é do conhecimento de todo mundo, mas o paradesporto tem muitas particularidades, principalmente quando eu lido, por exemplo, com a temperatura da água. Se a temperatura da água não tiver ideal, dependendo da deficiência, o atleta tem espasmo, as pernas travam, o braço começa a ter muita uma pequena movimento. Variação da água, você faz diferença. Eu perco toda a minha estrutura. Então, hoje eu vejo que muitos atletas procuram a equipe do Praia e, assim, mensalmente o nosso coordenador recebe muitos e-mails querendo vir para cá por conta da estrutura, porque isso realmente é um diferencial.
Então, você ter uma piscina adequada, você ter uma raia adequada faz toda a diferença, por exemplo. Muitas particularidades. Por exemplo, um atleta cego. Se você vê um atleta cego competir, quando ele pula na piscina, dificilmente ele vai nadar no meio da raia. No meio da raia tem a marcação, né? Aquilo ali é uma orientação para quem enxerga. Para quem não enxerga, não tem isso. Então, o que ele procura sempre? A raia. Você vê que ele sempre nada com a raia encostada praticamente do lado do braço. Nossa, e na virada, como é que ele sabe que ele tá chegando? Na virada a gente tem um tapper, que é uma pessoa, geralmente eu faço trabalho de tapper, eu tenho outras pessoas que fazem trabalho de tapper, e tem uma vara de pescar retrátil com uma bolinha de tênis na ponta, você toca ele. E ele faz virada olímpica também? Faz virada olímpica também. E a gente ganha pela virada bem feita, então a gente treina muito a virada. E um atleta, por exemplo, cego que treina numa piscina desfavorável, onde as raias estão quebradas, ele sai todo rasgado. Então ele sai cheio de machucado. Então são pequenas coisas que fazem toda a diferença. Por exemplo, hoje o clube é totalmente acessível. E eu acho que isso é um diferencial absurdo do Praia, de ter 100% de acessibilidade. Se você, por exemplo, não tiver um banheiro adequado, às vezes você pode perder o seu atleta por 4 meses. Por exemplo, atletas que não têm sensibilidade na parte inferior do corpo, dependendo de como ele senta e onde ele senta, por exemplo, num vaso que ele tem dificuldade de transpor, ele pode ter uma escara e ficar sem poder treinar até a escara fechar, porque ele não tem uma circulação periférica adequada. Então, são muitas particularidades. E uma primeira competição paralímpica que a gente teve no clube, o Guto virou para mim, me ligou e falou: Alexandre, a gente tem estrutura para receber isso? Eu falei: tem, tá tudo adequado. Ele falou: não, eu quero saber todos os detalhes, até se a tranca do banheiro é adequada para a pessoa que não tem, por exemplo, os braços. Aí eu falei: Guto, nem tudo a gente vai conseguir adaptar. O que a gente não pode deixar é oferecer risco. Pois é, mas olha que tanta coisa bacana que você está falando, né, Alexandre? Eu acho que esse podcast aqui ele poderia durar talvez um final de semana. Olha que exemplo bacana. O Guto, gente, é o presidente do clube. Imagina o presidente do clube chegando para um treinador da equipe de natação. O Praia Clube, ele treina basquete, ele treina beach tennis, ele treina judô, ele treina dezenas talvez seja exagero, mas vários esportes. Acho e o presidente... aí, tá vendo? E o presidente do clube foi lá se preocupar se o detalhe da fechadura da porta está funcionando. Então, é responsabilidade, sim, nesse caso, do presidente olhar os detalhes. E você falou coisas muito bacanas aqui, por exemplo, a tecnologia... se você não tiver a tecnologia adequada, a água adequada, a raia adequada, a piscina adequada e outras coisas, por questões estruturantes, você vai deixar de ser competitivo. Isso, e a empresa também é a mesma coisa. Quando a gente fala de software, que é o comportamento das pessoas, as pessoas precisam ter um comportamento adequado. Mas se a empresa não tiver, a gente diz uma palavra técnica que é up-to-date com a tecnologia, você também não vai ter sucesso. É a mesma coisa um cara você pega o melhor piloto de Fórmula 1 e coloca para ele correr com um carro de 2 anos passado. Ele não vai ser competitivo de forma alguma. Outra coisa que me chamou a atenção, que as pequenas coisas fazem a diferença. Então, você mencionou aí que a raia, se ela tiver com algum trincadozinho, ela vai machucar o atleta. E talvez o que mais me chamou a atenção é quando você falou que vocês ganham a prova na virada. Veja bem, gente, num cenário de altíssima competitividade como é esporte, você ganha ou perde nos detalhes. E a vida empresarial, Alexandre, é a mesma coisa. As empresas, quando você compara produtos e serviços, eles são muito semelhantes, muito semelhantes. A gente trabalha com telefonia celular. Se você for comparar todas as operadoras do mundo, elas são muito parecidas, mas é o detalhezinho que vai fazer a diferença na competitividade. É o detalhezinho que vai fazer com que o cliente escolha o produto A em detrimento do produto B. Então, é muito importante que dentro das organizações, começando com o presidente, que isso
permeie para toda a equipe, que a gente fique muito atento aos detalhes, porque são os detalhes que vão fazer a diferença, é o detalhe que vai fazer você chegar em primeiro lugar ou em segundo lugar, e é o detalhe que vai fazer o cliente escolher o seu produto ou o produto da concorrência. Sim. E quando ele escolhe o produto da concorrência, o que acontece? Você está em último lugar. E o último lugar, infelizmente, ele não sustenta a perenidade de um time ou de uma empresa. Se bem que às vezes faz parte, a gente estava dizendo que a gente não conseguirá ganhar tudo. Mas o que mais que faz a diferença na condução do dia a dia da equipe? Porque, vamos pensar assim, quando eu venho trabalhar, eu falo muito para as pessoas que eu tenho oportunidade, eu falo, gente, todo dia eu vou trabalhar com a vontade, porque eu amo o que eu faço. Ninguém me mandou trabalhar, eu tenho 58 anos de idade, então ninguém chega para mim e fala assim, acorda e vai trabalhar. Eu trabalho porque eu gosto. E a gente já teve um CEO aqui muito bacana, que ele falava o seguinte, o Mário Grossi, que nada de grande é construído sem paixão. Então, eu trabalho porque eu tenho paixão por aquilo que eu faço. E como é que você gera essa paixão? Porque eu vou te falar uma coisa, acordar aqui em julho, aquele maior frio, pôr um calção e pular dentro d'água para nadar todos os dias, tem que ter paixão, não tem? Como é que motiva essa moçada assim? E até você ir lá e falar assim, nossa, agora eu vou lá para a piscina mais uma vez, tal. Como que você se automotiva e motiva os meninos? Eu estou falando meninos porque realmente são meninos, né? Eu acho que eu tenho uma característica muito parecida com o que você falou, assim. Eu simplesmente amo o que eu faço e todo mundo que me conhece sabe disso. E a gente tenta despertar primeiro isso nos atletas. Porque hoje, as consequências depois disso, elas são muito grandes, de forma positiva. Então hoje eu tenho atletas que ganham muito bem, que vivem muito bem, mas se eles não tivessem ido pelo processo de você gostar da competição, gostar de treinar, eles não teriam chegado nesse patamar e usufruindo da maneira correta esse dinheiro. Então, esse retorno. Então, a gente tenta desenvolver isso neles, né? E como é que a gente desenvolve isso? Dia a dia. Superando as dificuldades que sempre aparecem, superando as adversidades que aparecem, e você vai criando amor pelo processo, porque você tem uma meta e um objetivo claro e definida, e a gente tenta fazer o percurso que eles não se percam nesse processo. E a gente sempre vai dando para eles os feedbacks, isso é muito importante, para lá na frente a gente conseguir alcançar isso. Essa experiência que a gente está tendo como equipe, isso vai deixar a gente forte para a gente conseguir ser campeão. Então, realmente é muito difícil no período mais frio de Uberlândia você acordar e estar motivado a nadar. Só que eu acho que a gente colocou na cabeça dos meninos o que é o nosso propósito, para que a gente faz isso? Que o frio se torna um detalhe. Então, essas intercorrências são detalhes, né? Então, a gente tenta trabalhar sempre dessa forma, de lidar com as adversidades, mas sem ser maior que o propósito e o nosso objetivo. Olha que bacana, mais uma vez, a gente fala muito, sabe, Alexandre, que as empresas perenes significam empresas que terão longevidade, são as empresas movidas a propósito, porque o propósito é o que é a chama que energiza tudo, né? E com isso faz com que a gente possa superar as adversidades, a gente ter motivação. Então, olha, no esporte, na empresa e na vida de todos nós, é muito importante que a gente tenha um propósito bastante claro e definido para que nos motive. E a gente já está chegando no final aqui, só para fazer mais uma perguntinha. Você já deve estar chegando aí aos 30 e poucos anos, por aí, e como é que é lidar com essa juventude? Porque a gente não está nem mais a gente falava nos Y, né? No milênio, nós estamos falando da moçada que nasceu aí em 2005, depois do ano 2000, né? Já são a meninada do século XXI. Como que é lidar
Como que é liderar jovens? Porque sabe que quando eu converso com os nossos líderes que já têm aí mais de 40 anos, eu falo, olha, o grande desafio de vocês no futuro vai ser liderar a juventude, porque quem nasceu depois do século 2000, do ano 2000, parece que foi gerado em 3 meses, né? Tem uma ansiedade, uma vontade de fazer tudo rápido, não tem paciência, está na empresa, quer virar presidente em 6 meses, está 3 meses no trabalho, já quer mudar para outro. Eu imagino que deve ser a mesma coisa, o menino treina uma semana, já quer ganhar uma medalha. Como que é lidar com essa moçada assim? O que é que você está tendo que se transformar para entender a cabeça do campeão do futuro, né? Cara, ontem me recorreu uma situação que ilustra exatamente o que você está falando. Hoje a gente tem uma atleta muito jovem na equipe que é o melhor do mundo. E a mãe dele ontem me mandou uma mensagem muito preocupada. Olha, ele não está fazendo dieta direito, ele está saindo à noite e tudo. E eu fui bem claro com ela. Eu falei, tudo isso que ele faz vai atrapalhar o resultado dele. Mas antes de ser atleta, ele é uma pessoa, ele é um ser humano. E aí eu falei com ela que a gente tem que tentar achar um pouco do equilíbrio entre isso. Nem cobrar demais ele e nem deixar ele solto fazendo o que ele quiser e não falar nada. Então a gente tenta orientar no sentido de mostrar os prós e contras para ele mesmo escolher o caminho que ele quer percorrer. E puxar a orelha quando precisar, falar o que precisar falar. E eu acho que eu faço isso de uma forma muito tranquila, né? Eu converso bastante com os meus atletas, inclusive eu falei, só não vou conversar com ele amanhã, porque eu vou estar participando de um podcast. Mas na quinta-feira eu vou conversar com ele. E vou falar a real para ele. Falar, hoje você tem chance de fazer história, ou ser só mais um. Se você quiser ser só mais um, tudo bem. A expectativa que eu tenho em relação ao seu resultado, eu vou diminuir ela e vou falar também para o clube diminuir essa expectativa. Agora, se você quiser ser o diferencial, a gente vai precisar fazer a mudança necessária na sua vida. Tem muito disso assim no alto rendimento, né? Você vê esses grandes campeões, né? Michael Phelps, que fez história na natação olímpica, falando, né? Eu fiquei 5 anos treinando todos os dias sem sair. Isso é muito massa, isso é muito legal, mas isso não é a realidade de muita gente. E nem por isso você pode deixar de ser um campeão e ter o resultado igual ele teve. Eu acho que o mais ideal é que você tenha um certo equilíbrio, sabe? Tanto da sua vida pessoal, profissional, mas que você nunca se perca. E aí entra o papel da família e da comissão técnica, da gente orientar ele então, você em relação a isso. Você está aí entendendo a cabeça dessa meninada, como é que funciona, né? E eu mudei muito, porque eu era aquele cara extremamente radical. Eu queria mudar todos os meus atletas. Pra você ter noção, no início da minha carreira, veio um atleta de São Paulo, ele ficou uma semana em casa, na minha casa, depois ele morou mais 5 meses, porque ele não tinha arrumado lugar e tudo. E eu vi que aquilo ali não era bom nem para mim, nem para ele. E principalmente porque eu controlava até o que o cara comia. Entendi. E depois eu vi que eu não tenho esse poder. Se o cara não quiser, tem que partir dele. E claro que nesse período ele teve o melhor resultado da vida dele. Mas era tudo muito controlado. Mas não era sadio. Então acho que tem que ter um certo equilíbrio. E eu tento andar nesse equilíbrio assim com os atletas. Mas eu não deixo eles deixarem de viver isso. Mas eu falo para eles, neste período de treino não é o ideal fazer isso. Nesse período de treino a gente pode fazer isso. E aí eles saem, eles aproveitam um pouquinho mais. Mas no geral a gente tem que ficar o tempo inteiro ali, ó. Mas que bacana, você procurou entender o comportamento desses jovens, que são jovens, né? Que tem toda essa ansiedade por fazer as coisas de uma forma acelerada e se adaptou também. Alexandre, a gente está caminhando para o final aqui, olha, muito bacana, cara. É uma experiência nova para mim, nova para você também, de fazer aqui o nosso AlgarCast. Aprendi muito e sucesso, tá? Que bacana. E aproveita aí para você deixar aí sua mensagem final para quem está nos ouvindo, quem está nos escutando. E desde já agradeço imensamente você estar aqui conosco.
Eu tô vendo que a sua camisa aí tá cheia de patrocinadores. Se você quiser falar os patrocinadores aí, que são a importância das empresas também. A gente sabe que para incentivar o esporte precisa também ter um apoio financeiro, e você tem bons parceiros de patrocinadores aí também, além do Praia Clube, mas principalmente os atletas, que são os meninos, né? Porque sem os meninos, sem os atletas, não adiantaria o hardware, a estrutura, os patrocinadores. E parabéns, viu? Muito obrigado. Sucesso Luiz. aí para você e para todo o time. Se você me permitir, eu vou fazer uma correção no que você disse no início do podcast. Você é um excelente apresentador. Inclusive, eu acho que vocês teriam que colocar ele para ser o apresentador. Que conversa mais tranquila, assim. Foi muito legal participar. Não imaginava que ia ser desse jeito. Hoje, pra você ter noção, eu acordei 7 horas da manhã e fiquei 2 horas estudando coisas na internet pra gente falar. E não precisei falar nada. Realmente, você queria ouvir a minha experiência e o que tinha aqui dentro de mim. Então, quero te agradecer muito. Você me deixou muito à vontade. E eu queria te dar 2 presentes. Um é a touca do Praia. Olha só, vou usar. Te falei que eu comecei a nadar agora, né? Nadar. E outro, isso aqui às vezes vai até gerar um certo ciúme, que eu nunca dei isso pra ninguém, né? Esse aqui é um broche das Paralimpíadas de Tóquio. A gente ganha esses broches aqui e eu sei, assim, a importância que você tem no meio empresarial. Você é uma figura muito bem quista. E eu quero que você leve isso aqui para sua vida. Bondade como um sua. presente, assim, uma lembrança de Tóquio, obrigado. Porque foi um momento muito ímpar na nossa vida. E quero muito agradecer. Muito obrigado. Quero muito agradecer ao Praia Clube e vou agradecer ao Algar em nome de todos os outros patrocinadores que tem aqui na minha camiseta. Não, mas fala o nome dos patrocinadores também. Olha, mas eu vou te falar, eu não consigo falar todos, porque atrás tem... Algar, CEMIG, Grupo Real, Minas Gerais. Isso. Atrás eu não consigo. Atrás tem muitos, mas assim... quero agradecer imensamente a todos, fazem muita diferença, né? A gente ter a possibilidade de ter esse apoio. E eu quero deixar um agradecimento muito especial também ao meu gerente André Leles e ao Guto. E o meu coordenador é o Alberto, que fazem uma grande diferença, assim. Acho que você falou muito da questão do Guto se preocupar com detalhes, né? Gente, o Guto, ele lidera de uma forma ímpar, assim. Ele sabe o tempo de todos os meus atletas. Olha bizarro, assim. Eu nunca vi alguém ter um envolvimento tão grande com números de resultados. Ele sabe de todas as modalidades. É mais um aprendizado. É o presidente que não tem essa responsabilidade, mas sabe a performance de cada um do time, né? E ele me cobra muito isso. A gente almoça pelo menos uma vez na semana e a gente comenta muito sobre isso. E também agradecer imensamente a minha comissão técnica e principalmente os meus atletas. Eu acho que todas as experiências que eu tenho hoje é advinda dos meus atletas, né, do suporte que eles me entregam na água e que fazem viver o que eu vivo hoje de forma tão única assim. Eu vim de uma família humilde e eu tenho um prazer tão grande de falar isso, Luiz, que eu não teria nenhuma oportunidade de vivenciar o que eu vivo hoje se não fosse através do esporte, se fosse através da pessoa com deficiência. E a gente falou muito da questão do propósito, né? Eu tenho claro para mim que a minha missão, o meu propósito e o meu chamado é ligado com a pessoa com deficiência. Então, hoje, trabalhar com pessoas ditas convencionais que não têm deficiência, eu não sei. Eu sei trabalhar com deficiente. E o retorno que eu tive disso é muito grande, principalmente como ser humano. Então, muito obrigado aos meus atletas. E mais uma vez, muito obrigado ao convite. Que legal, fiquei muito feliz. Quero agradecer muito a Carol, que está aqui atrás nos bastidores, que foi quem intermediou. Inclusive, a Carol estudou comigo lá no ângulo, a gente era da mesma turma ali, e fiquei muito feliz. Eu cheguei hoje e falei assim, Carol, quem diria, hein? 2 meninos do ângulo, trabalhando hoje juntos, vivendo isso. E assim, você não tem noção o prazer que é falar com você. Você é uma figura muito representativa. Obrigado. Olha, e também agradecer a todo o time aí, a Carol, e você deu uma outra aula aqui pra gente, né? Que você... recebe muito mais do que você dá como líder. Com certeza. E você pode ter certeza que terça-feira tem reunião da diretoria do Praia, eu vou com broche, tá? E eles vão ficar perguntando como você conseguiu o broche. Depois eu conto. O Guto vai me matar, porque eu não dei pra ele, não dei broche nenhum pra ele. Tá bom, Alexandre, muito obrigado, viu? E muito obrigado aí quem tá nos escutando. Um abraço, espero que vocês tenham gostado e possam levar aí algum aprendizado do nosso bate-papo. É batendo papo que a gente aprende e a gente aprende divertindo, né? Muito bom. Obrigadão, gente.